Mas o que acontece em 2014? Acontece Copa do Mundo. Copa do Mundo onde? No Brasil. E o que acontece? Eu peço até perdão a vocês por lembrar desse fato tão triste, ainda mais hoje, né? Na sequência da derrota do Brasil ontem. Foi o 7-1, né? 7-1 quando o Brasil foi derrotado pela Alemanha. Inclusive a Alemanha foi derrotada também agora nas fases iniciais, né? Os brasileiros que até sentiram um gostinho ali de vingança, né? Mas o detalhe foi que a derrota do Brasil do 7-1 em 2014 é considerado por alguns analistas e estudiosos, historiadores, como mais um incentivo, mais um catalisador dos descontentamentos populares que acabaram desembocando no impeachment de 2016. Então, é uma conexão entre uma influência de um resultado de Copa com um desdobramento político. E eu gostaria de te perguntar, Vilela, você acha que realmente esse desgosto do 7-1 pode ter gerado ainda mais indignação na população brasileira? Você acha que pode ter incentivado? Sim, cara. Qualquer coisa naquela época aumentaria a insatisfação. E do jeito que foi a derrota, e ainda estava tendo todo aquele protesto de não vai ter Copa, lembra? Do preço dos estádios superfaturados, claramente assim. Cara, a galera ganhou milhões e milhões ou bilhões em cima dos estádios que foram construídos a tempo, atrasaram, custaram muito mais caro, não precisava construir aqueles estádios em lugares que não tem nem time de futebol da primeira divisão, então hoje viraram elefantes brancos. Então assim, era um conjunto de coisas que foi só aumentando a insatisfação, e com certeza o 7-1 foi mais um deles, né? Ah, com certeza. Então, a gente não pode dizer que foi um fator crucial, mas incentiva, né? Acaba colaborando para um cenário que já está um pouco desgastado, né? E aí, fazendo essa análise do documentário sobre a Copa de 70, a análise sobre as consequências da derrota do 7-1 em 2014, aí eu me transportei para o que aconteceu ontem, né? Para essa derrota do Brasil, porque foi uma derrota complicada. Você, melhor do que eu, pode me falar também, Vilela, você assistiu o jogo no estádio aí, né, Vilela? Qual? Esse agora, derrota do Brasil. Ontem? Ontem. Ontem, sim. Assistiu, né? Tava lá. Só confirmando, eu vi foto sua lá no Instagram, mas para não falar bobagem, né? Então, logo no começo um pênalti, né? Aí o Brasil, eu não sei se você viu esse dado, Vilela, mas o Brasil não perdia um pênalti em 40 anos. Tinha 40 anos que a gente não perdia um pênalti, exatamente. 1986, o Zico perdeu um pênalti. Foi a última vez que a seleção brasileira, num jogo oficial, tinha perdido um pênalti. Então já começa com... Só para dar um detalhe aí, Daniel, o Zico perdeu o pênalti no tempo normal, a disputa foi para pênalti, e aí ele foi o primeiro a bater e converteu. Beleza. E, se não me engano, o Sócrates perdeu. Legal. Só para redimir um pouco o Zico aí, né? Que pelo menos depois ele acertou, né? Legal. Esse detalhe eu não lembrava, valeu. Então, a gente já começa perdendo um pênalti, que algo não acontecia há 40 anos. Isso atrapalha um pouco a motivação, né, do time, que você fala, poxa, perdi um gol feito aqui, né? Como é que a gente deixa acontecer isso? Num jogo de tão alto nível, né, com um time que estava vindo tão forte como a Noruega, né, e o Haaland ali, né, o cara... uma taxa de acerto ferrenha, né? A quantidade de gols gigante. Você não pode desperdiçar um pênalti, né? Mas tudo bem, acontece o pênalti. E aí depois o Brasil é eliminado numa fase em que a gente também estava há anos sem ser eliminado ainda naquela fase... esse jogo foi das oitavas? Foi das oitavas já, né? Então o Brasil, ele nunca... Ele não Você vê pra mim, Homer, porque agora eu me esqueci há quanto tempo o Brasil não perdia nas oitavas, né? Porque o Brasil tá, estatisticamente, se você pega as Copas do Mundo, 98 a gente perde na final, foi na final, né, contra a França. As outras Copas a gente chega à semifinal, a gente tá sempre ali, semifinal, final, no máximo quartas. Tinha muito tempo que a gente não perdia nas oitavas. Então, foram duas coisas complicadas, né? A gente... perder um pênalti, que não perdia há 40 anos, e ser eliminado nas oitavas. Achou aí, Romer? 36 anos. 36 anos, Vilela. Então, assim, é um tempão que a gente experimentou algo ontem que não acontecia há 3, 4 décadas, né? Então, isso gera aquele desânimo, né? Então, eu vejo nesses dados, nessa decepção,
a gente fica pensando, né? Isso interfere de alguma forma no destino político do Brasil nesse momento? É claro que uma vitória da seleção brasileira vai dar força para quem está no poder no Brasil naquele momento, e uma derrota vai atrapalhar quem está no poder naquele momento. Então isso, dentro desse jogo do poder, aumentaria as insatisfações sociais com relação à atual situação do Brasil, enquanto uma vitória seria uma espécie de propaganda ou chancela de que supostamente estaria indo tudo muito bem. A gente sabe que ainda faltam 3 meses, isso não vai ser, obviamente, determinante no que vai acontecer no dia 4 de outubro, mas é inevitável a gente imaginar que isso gera também um aborrecimento. Você vê, depois da derrota do Brasil, muita gente falando, agora vai voltar esse negócio de política também, já tô de saco cheio, já tô aborrecido e tal. Mas aí, Vilela, tem um grande detalhe, porque eu que fui instrutor do curso avançado de operação psicológica no Exército, a gente trabalha muito com essa questão do controle da opinião, da influência, do soft power, a influência indireta sobre o inimigo, né? Desse contexto de guerra não linear, guerra de quarta geração, de quinta geração, guerra híbrida, né? Então, existe uma questão muito interessante, que aí eu me reporto ao Sun Tzu, da arte da guerra, que ele dizia o seguinte: a melhor maneira de você vencer o seu oponente é tirar dele a vontade de lutar. Ou seja, a sensação de impotência e a sensação de desânimo é uma das coisas mais poderosas num cenário de disputa. Então, eu estava assistindo um trecho de uma entrevista hoje, de manhã, de um autor americano, Edward Griffin, e ele fala assim, cara, a coisa que os controladores, os tomadores de decisão, o sistema mais quer é uma população que olha para a realidade social, econômica e tal, e pensa assim, cara, não tem jeito, isso não tem solução. Vou largar de mão. Então eu fiquei preocupado quando eu vi essa entrevista desse americano, o Edward Griffin, e eu falei, cara, uma coisa que é importante a gente não deixar acontecer é a gente ficar nessa postura de não tem jeito, o Brasil é um lixo, o Brasil não tem solução, o Brasil não tem futuro, o povo brasileiro é horroroso, o Brasil é um país amaldiçoado. Isso eu vejo que só favorece quem está aí há séculos e décadas sugando as riquezas nacionais, tanto os nacionais quanto os estrangeiros, sugando as nossas riquezas, e você, numa postura como essa, você favorece a manutenção do estado de coisas, né? Todo mundo comentando sobre a capa do Economist, porque dava como Portugal provável ganhadora da Copa, e a Portugal acabou de ser eliminada agora pela Espanha. Sensacional. Tem alguma outra coisa lá? Você chegou a ver alguma coisa outra na capa da Economist que pode dar outro caminho ou não? Então, a gente tem... eu não tô querendo... Tem gente que acha que quando eu analiso a capa da Economist, eu tô torcendo por aquilo, ou fui eu que escrevi aquilo, ou tô falando que aquilo é verdade. Não é o caso. A gente está só fazendo uma análise, principalmente analisando o que está circulando na internet, né? Analisando as conversas, né? Então tá... O Homer botou a capa aí pra gente. Não sei se foi o Homer ou foi o Lênin, né? Não quero... deixar, foi o Homer mesmo, né? Só pra dar uma moral aí, pra não dar crédito pra pessoa errada, né? Dá crédito a quem merece. Nessa capa, então, Vilela, a gente tem ali o mundo como se fosse uma bola, né? E essa bola está sendo chutada por um jogador de uniforme vermelho. Por que muitas pessoas começaram a partir do princípio que esse uniforme vermelho ele está remetendo não apenas à seleção de Portugal, que acabou de ser eliminada pela Espanha por 1-0, mas ao próprio Cristiano Ronaldo? É porque várias coisas aconteceram ao redor disso ou antes disso. Então, Vilela, primeiro, se você me permite, eu vou dar uma explicação por que estava todo mundo acreditando que era Portugal. Tá? A ideia é a seguinte: o Cristiano Ronaldo, algum tempo atrás, ele recebeu uma honraria da Casa Branca, que é uma chave muito peculiar, que foi entregue, se eu não estou enganado, só para 3 pessoas. O Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense, o Cristiano Ronaldo e a terceira pessoa, não me recordo, peço perdão a vocês. Então ele ganha essa chave numa véspera ali de uma Copa do Mundo que está acontecendo nos Estados Unidos. Ele recebe essa chave das mãos do presidente Donald Trump dentro da Casa Branca, no Salão Oval. Então muita gente fala, cara, será que isso é uma chancela, isso é um apoio, isso é uma pré-figuração, isso é uma programação preditiva, isso aí é um sinal de que essa é a Copa do Cristiano Ronaldo, que ele é a vez dele, assim como
em 2022 foi a vez do Messi. Antes da Copa do Mundo de 2022, o Messi se encontra com o presidente da FIFA ali, eles têm uma reunião particular entre eles, mas que tem foto. Aí, além desse presente, dessa chave que o Cristiano Ronaldo recebeu do Donald Trump na Casa Branca, também houve um encontro do Cristiano Ronaldo com o presidente da FIFA. Então, a galera começa a montar esse quebra-cabeça, né? O Homer colocou pra gente aí a imagem da chave, né, que ele recebeu do presidente Donald. Então a galera começa, caramba, parece que tá tudo apontando para lá, né? E aí, Vilela, quando você olha, aí é uma outra teoria doida, e lembrando, pessoal, são teorias doidas que a gente está tratando aqui agora, tá? Porque às vezes, Vilela, os caras fazem cortes. Teve uma época que alguém perguntou assim, Daniel, você poderia nos contar aquela lenda, aquela teoria conspiratória da babá do Elon Musk? Aí eu falei, claro, posso contar essa lenda, o que é falado. Aí eu falo, uma senhora chamada Elizabeth contou uma história de que ela era babá do Elon Musk. E aí sabe o que aconteceu, Vilela? Fizeram um corte, e aí não vou falar quem é, mas uma figura importante aí, fez um comentário me zombando de mim, né? Falando assim, olha só as coisas que esse cara acredita, como é que ele pode acreditar num negócio desse? Cortaram a parte que eu falei, ok, vou contar esta lenda urbana. Falei, poxa, que covardia, né? Que maldade. Mas tudo bem, só lembrando que a gente está aqui contando teorias mirabolantes e lendas urbanas, ok, pessoal? Não quer dizer que eu acredito em nada disso. O que acontece? As vinhetas das Copas do Mundo, elas tinham alguns sinais estranhos ali que nos induziam para quem iria vencer. A vinheta de 2014 tem uma bandeira da Alemanha ali que aparece. A vinheta de 2022 também tem uma bandeira ali da Argentina. Foi feita uma foto promocional, que eu acho que é da Adidas, e essa foto da Adidas, que era uma propaganda, ela mostrava os campeões desde 1994 até a Argentina. Então você tinha ali o Cafu estava sentado, tinha uma série de cadeiras, e as cadeiras são vermelhas e azuis. Então o Cafu era o primeiro sentado, aí você tinha lá, acho que o Zidane, não me lembro quem era, o Thierry Henry, e aí você tinha ali em pé o Messi quicando uma bola, e isso seria uma indicação que... obrigado. Ô Homer, parabéns, tá, cara? Porque quando eu comentei desse assunto no meu canal, eu penei pra achar essa imagem, cara. Que bom que você achou. E eu não tô conseguindo ver o rosto da galera, eu não conheço todo mundo também. Vocês sabem o nome de todo mundo olhando aí? Eu não sei o nome de todos os caras, não. Mas o Cafu é o primeiro, isso eu tenho certeza. O segundo é o Zidane. Zidane. E depois é o Kaká depois, né? O Kaká tá representando a Copa de 2002, né? Eu peço perdão a vocês, eu acho que eu falei 2002, a Copa que a Argentina venceu. 22, tá no Catar, pelo amor de Deus. Me perdoem, porque 2002 foi o Brasil, né? Vocês sabem que a gente ganhou 94, não ganhou 98, por causa daquele problema todo do Ronaldo Fenômeno, e aí depois o Kaká representa o Brasil. Vocês lembram aí depois quem é? Eu não consigo ver daqui, eu não sei o nome dos caras também. Eu sei que você tem a Alemanha, né, que é ali que tá representando 2014. Aí você tem 2018 também. Tem o Xavi Alonso, tem o Kroos aqui, né, na Alemanha. Xavi Alonso representando a Espanha ali, né? Tá. E aí você tem o Messi em pé e tem uma cadeira vazia azul. Vocês estão vendo, né? Como se na sequência ali a cadeira vazia azul representa 2022, Copa do Catar. E tá o Messi ali fazendo um pepezinho. Eu não sei se... Romer, não sei se você consegue achar a data dessa foto, cara. Se ela foi antes ou depois da Copa do Mundo. Mas se você não achar, não tem problema, porque é difícil. Mas pode deixar a imagem, Romer, rapidinho, que eu já vou encerrar aqui. Depois eu... O que gerou outra teoria conspiratória, Vilela? É que depois da cadeira azul que supostamente representaria a Argentina, tem uma cadeira vermelha. Então os caras falam, olha... A revista Economist tem uma cadeira vermelha. A vinheta da Copa do Mundo 2026 mostra uma bandeira vermelha na final, na festa, vencendo. Na vinheta da Copa do Mundo 2026 tem um cara com uma camisa vermelha que dá o último chute na bola que encerra o evento. E nessa publicidade, depois da cadeira azul ali na sequência das Copas
da Copa de 2022, que foi a Argentina que venceu, teria a cadeira vermelha, supostamente representando Portugal, que tem um uniforme vermelho. Então, Vilela, por causa disso tudo, do somatório dessas questões, a galera começou a achar que a capa da revista Economist, que acerta coisas curiosas, teria previsto que Portugal venceria a Copa do Mundo. Só que desde o início, vários comentaristas ali, vários estudiosos desses sinais malucos, estavam falando, gente, não é só Portugal que usa uma camisa vermelha. A própria Espanha também usa uma camisa vermelha. Então, pode ser a Espanha, pode ser o Marrocos, Noruega. O México também usa vermelho? Não, né? Verde. Mas a reserva deles não é vermelha, não, né? Acho que é branca, né? Se eu não estou enganado, branca. Então assim, aí é claro que os caras, o brasileiro não desiste nunca, né? Então o cara falou, não, Portugal perdeu, então não era Portugal, deve ser o Marrocos ou então a Espanha. A Espanha acabou de vencer do México, né? Então a galera ainda tá elucubrando, tentando achar uma solução. Mas eu esqueci de falar o fato ali mais instigador dos comentários online, da galera que gosta de teorias conspiratórias, que é o fato de que os Simpsons, num episódio de 1996, eles passou um episódio em que havia uma Copa do Mundo acontecendo nos Estados Unidos, exatamente como está acontecendo agora, e nessa Copa do Mundo mostra as bandeiras dos times que estavam jogando a final. A bandeira, nesse caso, era sim, explícito, a bandeira do México e a bandeira de Portugal. Então isso seria, se você soma isso tudo, e principalmente esse episódio dos Simpsons com a capa da revista Economist, aí a galera foi para essa ideia. Obrigado aí, Homer, colocou a imagem dos Simpsons, né, episódio de 1996, aí está explícito, Portugal e México. É interessante porque México é um dos países sede, né, a gente tem ali Estados Unidos, México e Canadá. Canadá já foi eliminado, né, o México e os Estados Unidos ainda estão concorrendo, e Portugal estava em alta nas teorias conspiratórias por causa desses outros elementos que eu citei, principalmente a chave que o presidente Donald deu para o Cristiano Ronaldo. Então, a ideia de que Portugal venceria veio daí, mas isso não, o fato de Portugal ter sido eliminado agora há pouco pela Espanha, não tira da galera que gosta de elucubrar em cima disso a hipótese de que a capa da Economist ainda pode estar certa com uma eventual vitória de outras seleções que usam uma cor vermelha, como é o caso da... minha querida esposa aqui, deixa eu mandar um beijo para ela, me lembrou que México também foi eliminado ontem. Então vocês acreditam que eu estava assistindo esse jogo, o jogo foi tarde pra caramba, né? Aí minha esposa dormiu, e aí toda hora ela acordava e fala, México perdeu? México ganhou? O que aconteceu? Aí eu falava, não, o jogo tá rolando ainda. Aí sabe o que aconteceu? Eu dormi, não vi o resultado. Aí ela me acordou e falou, e aí, o México ganhou ou perdeu? Eu falei, não sei. Eu tive que caçar no celular para ver qual tinha sido o resultado. Por isso que não ficou registrado muito aqui na minha mente. Então, pessoal, das 3 seleções anfitriãs, só os Estados Unidos ainda continuam no páreo. E dos 2 times que os Simpsons colocaram como vencedores, ambos já foram eliminados. Então, Simpsons você já deleta, né? O Bart Simpsons e o autor dessa vez erraram, né? E a gente teve um erro também crasso, né? Porque a gente teve o Joaquim, né? Em alemão é Joachim, né? Joachim Clement, que era aquele investidor norte-americano, não, alemão, perdão, que tem uma empresa de investimentos, e ele falou que ele tinha ali um sistema econométrico em que ele media a chance dos países ganharem por dados econômicos e dados sociais e tal. E ele, por incrível que pareça, ele acertou os vencedores das últimas 3 Copas. Então o cara tava com uma taxa de acerto assim monstruosa. Só que aí o que acontece? Ele foi dar um pitaco que o Brasil ia perder pro Japão e errou. Até o Neymar fez uma publicação ali, né, dando uma cutucada. E aí ele falou, não, mas na opinião dele era a Holanda que ia vencer numa final contra Portugal. Segundo o Joachim Clement, ou Joaquim Clement, a final seria Holanda e Portugal. Então, Holanda já foi eliminada, Portugal também. Então, o cara errou feio, né? Pois não, Homer?
Estão falando aqui no chat que a Inglaterra também tem um uniforme vermelho. Ah, ela usa também um uniforme também vermelho? Tem um uniforme reserva aí vermelho. A Inglaterra que eliminou o México ontem, né? Isso. Foi, né? Então a Inglaterra tá no páreo ainda. Então é claro, Vilela, que qualquer um desses 4 times ou 4 seleções que usam camisa vermelha, só fazendo uma revisão aqui então, Espanha, Marrocos, Noruega e Inglaterra, qualquer um desses 4, caso vençam, o cara vai falar que a revista Economist previu. Mas é fato que a revista Economist ela acertou algumas coisas bem curiosas. Vou pedir até, Romy, se você puder, colocar de volta a capa da Economist. Porque na capa da Economist, Vilela, você sabe que a galera dividiu a capa como se fosse uma pizza também, em que cada fatia fosse um dos meses do ano, né? Você lembra desse detalhe, né, Vilela? Isso. Se o Homer conseguisse achar essa imagem dividida com os meses, assim, tá bem legal, né? Com as fatias vai ajudar, porque isso vira também uma grande teoria da conspiração ali, que os caras começam a falar, olha, cada coisa vai acontecer em cada mês. E aí o que acontece? No sentido horário, né? Rodando para quem tá olhando da direita para a esquerda, sentido horário clássico, você tem ali nos primeiros meses do ano, ou no início dessa bola, ou na parte de cima à direita da bola, você tem um navio. E esse navio é muito fácil de você descobrir que é um navio persa, porque é um navio que tem um design persa e os marinheiros ali, eles estão com um capacete que é tradicional do povo persa. Então, quem acompanhava, né, o 300, né, do Frank Miller, quem sempre gostou de ver conteúdos assim de Alexandre o Grande, os persas, né? Inclusive tá vindo, eu ia falar que tá vindo um outro filme do Alexandre o Grande, não, é Odisseia, né, Vilela, que tá chegando aí do Christopher Nolan. Você lembra pra quando que é? Eu já me perdi aqui. É pra agora já, né? Cara, é julho. É julho. Já tá perto, julho. Né? Tá Show. perto. Inclusive, Vilela, você assistiu algum filme aí nos Estados Unidos? Você assistiu só o dia D, né? O dia D você assistiu. Só assisti o dia D pra gente fazer o programa. Fizemos o programa. E, cara, tá uma correria tão grande aí. Não consegui nem ir a musical aqui. Queria ver Legal. o Book of Mormons aqui, que falam que é engraçado pra caramba. Não consegui ainda. O do Michael Jackson. Vamos ver, Show, hein? Quando eu voltar. Ah, beleza, tranquilo. Não, tô perguntando porque saiu o filme também. Eu não sei nem se você tem interesse de ver, que é o filme da Supergirl. Você tem interesse nisso aí ou você acha que é... Nossa, cara, interesse zero. já tô de saco cheio de filme de super-herói. Ainda Supergirl, falaram que foi o maior fracasso, que o filme é ruim, tá todo mundo metendo o pau, eu tô fora. Caraca. Eu tô tentando... Talvez assista... talvez assista na Disney quando for pro streaming com meu filho, porque ele gostou do cachorrinho, né? O cachorrinho fisgou a galera legal. Assim como o Groco, né? Lá do Mandalorian, o Groco, né? Que é o filme esse, você assistiu? Mandalorian, o Groco, não? Assisti. Assistiu? Bom. Eu achei legal, achei divertido, né? É do Jon Favreau, né? Então, Jon Favreau, achei legal, assim, tem um clima... As crianças adoraram, lógico, né? Então, achou, Homer? Você joga pra gente, por gentileza? Só não tá numa qualidade boa. Tá. Mas acho que dá pra ter uma... Você consegue dar um zoom, um pouquinho de zoom? Então, ali tem um navio. Esse navio, dentro dessa divisão aí, altamente... como é que é? Altamente... Esqueci o termo, assim, bem artificial, né? Bem proposital. Nessa divisão, o navio tá entre janeiro e fevereiro. Né? Vocês estão vendo ali que a linha está cortando o mastro do navio. Se você aproxima, você vai ver que esses marinheiros que estão ali... É claro que para você reconhecer que é um navio persa pelo estilo da embarcação é difícil. Mas o marinheiro segurando uma estrutura vermelha, a estrutura vermelha eu não sei o que é, mas o capacete do marinheiro é clássico da Pérsia. Pérsia é o Irã, né, Vilela? Então, o que é interessante é que foi no dia 28 de fevereiro que os ataques contra o Irã aconteceram. Né, esses que iniciaram essa confusão toda, que acabou desembocando no fechamento do Estreito de Hormuz, né, por onde passa 25% do petróleo global. Então, você vê que ali em fevereiro você tem a presença do navio, e logo depois, em março, você tem um tanque de guerra, ou seja, um conflito foi desencadeado a partir dali. Né? Então, é claro que a galera fala, viu? Os caras acertaram. Né? Agora ali, no número 13... Porque eu não entendi por que fez mais sentido para essa galera separar em 13 em vez de 12, né? Porque a gente sabe que o relógio e os meses são 12, né? Não são 13. Mas no mês 13, ou na sessão 13, porque a gente não tem mês 13, né?
Inclusive, Léo, não sei se você sabia que a origem dos meses tem um nome interessante, né? Porque janeiro vem do deus Jano, que é aquele deus das duas faces, né? Então janeiro é porque era a transição de um ano para o outro, né? Que ele tá com uma face em dezembro, uma face no ano novo, né? No ano seguinte. E aí, nessa fatia 13, você tem uma mão ali, no sentido, né, de protesto, estilo Power to the People, né? E uma algema. E aí a galera já vai falar, o que aconteceu no dia 3 de janeiro? Nicolás Maduro foi capturado, né? Então foi preso. Então a galera da conspiração já fala, ó, eles previram Maduro, previram o ataque ao Irã, previram a guerra que acabou acontecendo, que virou uma verdadeira guerra econômica, né? E aí, se você puder subir um pouquinho, Homer, não, ao contrário, perdão, descer, a gente tem em maio, tem uma seringa grande. E aí foi em maio que começou aquele negócio de hantavírus, abril, maio, hantavírus, novo surto de ebola, e aí começaram a falar de novas campanhas de vacinação, aí os caras viram, eles previram também o surto do hantavírus, o surto do ebola, e logo depois, né, aí você tem o jogador chutando a bola, tem a Copa do Mundo, que começa ali, eu esqueci, começou 26 não, foi antes do dia 26 de junho, né? O início da Copa do Mundo começa... Foi 15? 13 de junho começa a Copa. Então você vê que o fato do jogador ali de camisa vermelha estar chutando nessa fatia junho, os caras vão falar, poxa, é mais uma evidência de que a revista Economist colocou já certinho nessa divisão. É lógico que a Economist já poderia ter acesso, que a Copa do Mundo ia começar em junho, no dia 13 de junho, mas... o desenho do planeta como uma bola não tinha essa divisão em fatias, né? Fica certinho ali em junho, né? Meados de junho, então. Isso seria mais uma evidência de que esse desenho da revista Economist, ele pode ser lido dessa forma, né? Com base nessa divisória. Então, Vilela, é claro que a galera agora, com essa recente derrota de Portugal, que aconteceu hoje, agora mais cedo aqui, algumas mais horas mais cedo, minutos até, a galera ainda vai falar, mas Portugal foi derrotado, então não era o Cristiano Ronaldo, aquele negócio da chave, o episódio dos Simpsons com as bandeiras, a vinheta da Copa, não valeu de nada. Mas a Economist ainda pode acertar, caso seja uma vitória de Marrocos, da Espanha, da Noruega ou então da Inglaterra com o uniforme reserva. Então, a galera não vai desistir nunca, principalmente os brasileiros, né, que não desistem nunca, né, Vilhena? Daniel, muita gente fala que o futebol serve para distrair a população em momento de crise. Você acha que governos realmente usam grandes eventos para controlar a emoção coletiva? Não, com certeza, porque isso vem do Império Romano, né? O pão e o circo era exatamente isso. Se você deixa a população... Se a população tem pelo menos comida e distração, eles estão ali com as suas insatisfações aplacadas. Agora, a grande pergunta é o que acontece quando o circo acaba? Que é uma pergunta que eu estava fazendo hoje na minha live de meio-dia, né? Porque a Copa está acontecendo ainda, mas o Brasil foi eliminado. Então, para o brasileiro, é como se o nosso circo já tivesse acabado. É claro que o sistema, né, os controladores do poder, né, o modus operandi da sociedade, tem várias outras distrações, né, para manter o povo anestesiado ali, animado, né? Então, vamos aguardar que vai aparecer aí de novidade para poder distrair a população dos problemas que realmente importam e das insatisfações da sociedade, né? Apesar de que a gente sabe que muito mais do que uma vitória ou uma derrota numa Copa é a economia, vai falar muito forte, né? Daniel, vamos fazer um apanhado na história dessa coisa dos governantes, dos líderes, dos reis, dos faraós, sempre terem uma preocupação em dar o tal do pão e circo, né, para a população, para acalmar os ânimos. Por quê? Porque é uma posição, quando você vê uma luta numa arena, quando você vê um time ganhando, isso, você acha que realmente adianta, faz o povo esquecer dos problemas? Existe mesmo essa relação? Porque hoje em dia eu não vejo muito isso. Se a seleção ganhasse, será que pro governo Lula isso faria alguma diferença? Hoje, que não tem aquela paixão, né, de 20, 30 anos atrás, você acha que ainda faz uma diferença? Ou lá na época de Roma Antiga, na Grécia, no Egito? O que você acha, fazendo um apanhado da história, assim?
Então, eu acho que havia muitas pessoas que estavam desmotivadas já com essa Copa, que não estavam acreditando que o Brasil poderia ter alguma chance de vitória, mas uma vitória surpreendente, eu acho que poderia ser usada ali como uma grande propaganda de, estamos bem, a coisa está fluindo legal, você que acreditava que estava errado, que estava tudo ruim, errou. Então, no caso de uma vitória, acho que seria mais impactante do que essa derrota que a gente teve, porque acho que uma porção menor das pessoas estavam confiando numa vitória e a maioria estava acreditando que não ia dar muito em nada, né?